As agências de risco mais conhecidas no mundo são essas três agências: a Fitch Ratings, a Moody's e a S&P Global Ratings. São as três principais agências de risco do mundo. E o que é um rating de crédito? De acordo com a S&P, um rating de crédito é uma opinião informada acerca da probabilidade de um emissor honrar suas obrigações financeiras de forma tempestiva e total. Ou seja, o que está querendo dizer isso? Quer dizer que o rating é, a partir da análise das demonstrações financeiras, a partir da análise de vários outros itens relacionados a um emissor. O que é um emissor? É uma empresa que emitiu um título. Uma empresa emite debêntures para arrecadar dinheiro, para fazer comprar ativos, comprar capital de giro, levantar capital de giro. É um emissor, um exemplo de emissor. E a partir de informações levantadas sobre esse emissor, eles atribuem uma nota de risco, e essa nota de risco reflete a probabilidade desse emissor honrar suas obrigações financeiras. Obrigações que são justamente esses pagamentos aí dos passivos dessas empresas, de forma tempestiva e total, ou seja, no tempo acordado com o credor e total, o pagamento total do crédito que ela pegou junto ao seu credor. O rating, ele pode, ainda de acordo com a S&P Global Ratings, auxiliar o investidor a conhecer novos mercados. Ou seja, o rating, ele é sempre, de acordo com a S&P também, ele é sempre, ele representa o mesmo risco de uma empresa situada aqui no Brasil com uma empresa situada no Japão. Digamos que uma empresa aqui no Brasil tem um rating B e uma empresa lá no Japão tem um rating B. Teoricamente, elas têm riscos semelhantes. É importante analisar isso. Importante também analisar que o rating das empresas, no caso, é afetado pelo risco do país. No caso, o Brasil tem uma nota inferior ao do Japão, então é importante analisar isso também dentro da categoria de rating de crédito. Nós vamos falar de risco país ainda hoje. O rating pode também aumentar a transparência, ou seja, a partir dessas informações levantadas, e a S&P Ratings, ela apresenta sempre um relatório muito detalhado sobre quando ela faz uma avaliação de rating de uma empresa, então certamente pode aumentar a transparência. E serve justamente como isso que eu disse, servir como medida universal do risco de cada indústria. Uma indústria de aço aqui do Brasil e uma indústria de aço lá do Japão, elas podem ter ratings semelhantes. Por exemplo, se a daqui do Brasil tiver um rating B e a lá do Japão tiver um rating B também. Pode servir como medida universal desse risco para cada indústria. É importante dizer isso, que é cada indústria, não indústrias diferentes. Sobre a estrutura dos ratings corporativos, como que a S&P atribui o rating de crédito do emissor? Esses aqui são os ratings corporativos, ou seja, são aplicados às empresas e principalmente às empresas não financeiras pela S&P Global Ratings. E a partir de várias informações, a partir do risco país, ou seja, o risco do país, o risco soberano do país, a partir do risco da indústria, ou seja, daquela indústria específica em que a empresa atua, a partir da posição competitiva daquela indústria e daquele modelo de negócios, e a partir do fluxo de caixa e alavancagem da empresa, ela monta o perfil de risco dos negócios e o perfil de risco financeiro, e a partir disso ela cria uma âncora que pode ser modificada pelos modificadores, ou seja, questão de diversificação e efeito portfólio vai afetar o rating, a estrutura de capital, a política financeira, a liquidez, a administração e governança e a análise de outros ratings comparáveis vão modificar essa âncora. A partir disso, vai ser montado um perfil de crédito individual e a partir de todas essas informações levantadas é formado o rating de crédito do emissor, ou seja, o rating de fato daquela empresa que está emitindo dívida, que está emitindo títulos e valores imobiliários. E a S&P, ela possui várias metodologias de avaliação.
né? Como a gente falou, ela possui justamente essa metodologia de avaliação dos ratings corporativos, né? Que é uma metodologia que se utiliza de várias outras metodologias. Ele se utiliza, por exemplo, da avaliação do risco da indústria bancária, avaliação do risco soberano, avaliação do risco da indústria, avaliação da posição competitiva, avaliação do fluxo de caixa da alavancagem, modificadores da âncora. Ou seja, todas essas avaliações elas vão ser realizadas, e são metodologias da S&P, que são divulgadas lá no site dela, em que ela vai utilizar para realizar essa avaliação de rating, né? No caso das corporações, né? Mas também de países, de governos locais, dentre vários outros emissores, que a gente pode dizer assim. Um desses emissores são os países, o risco soberano. No caso, o Brasil é um emissor de títulos de dívida e ele vai ser avaliado assim, né? Ele vai ser avaliado, no caso do Brasil, né? Vai ser avaliado pela metodologia de ratings soberanos. Aqui vamos acessar esse link para a gente dar uma olhadinha nessa metodologia. Aqui acessamos a metodologia de ratings soberanos e a gente pode ver, primeiramente, a visão geral e escopo. Ou seja, aqui se aplica essa metodologia, né? No caso, essa metodologia, ela se aplica aos governos soberanos e autoridades monetárias, né? Ou seja, ela se aplica justamente aos governos soberanos, aos países, né? Em geral, a gente pode dizer assim. É importante dizer aqui também, quanto à visão geral e o escopo, ou seja, a abrangência que essa metodologia possui, é que todas as referências a ratings de governos soberanos nesse artigo referem-se a um item importantíssimo aqui: capacidade e disposição de um governo soberano em honrar suas obrigações financeiras com credores comerciais não oficiais. Ou seja, honrar as obrigações financeiras com credores não oficiais, ou seja, credores comerciais. Ou seja, um governo honrar suas dívidas com as pessoas físicas que compram títulos, com as pessoas jurídicas que compram títulos, não necessariamente no caso com outros países, né? E justamente fala de capacidade, ou seja, se ele tem recurso, e disposição também, que pode ser que o governo tenha recurso, mas ele vai optar por não pagar a dívida, vai optar por realizar outros gastos em detrimento do pagamento da dívida, né? Então aqui ele vai falar justamente dessa abrangência, quanto que ele vai avaliar, né, e quais são os tipos de avaliações que ele vai realizar. Nós temos aqui a estrutura de rating de crédito de emissores soberanos. E a partir de outras várias avaliações, né, no caso, avaliação institucional, avaliação econômica, avaliação externa, avaliação fiscal e avaliação monetária, ele vai gerar perfis econômicos e vai gerar o rating soberano, né? Isso é importantíssimo, justamente para verificar se países possuem notas de crédito boas ou ruins, se são bons ou maus pagadores, né? E a partir disso, ele define esse rating em moeda local e em moeda estrangeira também. Aqui ele vai dizer vários outros itens sobre a abrangência, né? Vai falar sobre a avaliação. Aqui no caso ele está dando um breve resumo sobre a abrangência de avaliação institucional, de avaliação externa, de avaliação fiscal, de avaliação monetária. Mas ele vai avaliar também isso no detalhe. Essa metodologia tem 48 páginas e vai trazer vários itens, né, principais fatores de avaliação institucional, vai trazer vários detalhamentos importantes para o investidor conhecer sobre os países, caso ele não queira aplicar em seu próprio país, né, mas também para o seu próprio país, com certeza, né. Aqui nós conseguimos ver os níveis de rating, né, ou seja, os graus de investimento e graus graus especulativos. Então, são itens importantes em relação ao rating dos países.